Bom dia a todos. Eu sou Renata Pedreira, engenheira da CETIMPER Consultoria, sou engenheira de segurança e sou engenheira civil e ambiental. Bom, vamos falar hoje sobre o Manual de Segurança, né? O manual, para quem ainda não conhece, acho que todos aqui sabem como é que é, ele foi idealizado pelo Felipe, da Impermaster, junto com a Thaís, da CETIMPER. E lá no início, o Felipe era um grande incentivador da segurança, ele sempre falava de segurança. Então, esse legado continuou. Mesmo depois do falecimento dele, a gente continua aqui. Aí tem esse perfil, né? Então, a gente está na 3ª revisão do nosso manual. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Primeiro assunto que eu quero trazer aqui é sobre essas manchetes que a gente vê no jornal, né? Que o Brasil é o 2º país do G20 em mortalidade de acidentes de trabalho. No Brasil, 2.888 pessoas morreram em acidentes em 2023, segundo o E-Social. Essa semana, aqui no Rio de Janeiro, qual foi a notícia que a gente viu? Uma engenheira morta durante uma obra. Ela foi atropelada por um rolo compressor. Eu acho que é isso que a gente não quer mais, né? A gente quer falar coisas boas da nossa engenharia, da construção. Então, a gente está aqui com o nosso manual exatamente por isso. E, ao longo dos anos, a gente teve algumas atualizações e revisões das nossas NRs. Tivemos a atualização da NR1, que é a Disposição Geral e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Foi a NR que teve a maior alteração. É uma NR que hoje, antigamente ela era muito deixada de lado, hoje ela tem uma grande importância no setor. Tá? Tivemos também o SESMIT, também teve uma atualização. A CIPA, ela hoje não é só mais prevenção de acidentes, mas ela também entra com prevenção de assédios. É um assunto que está muito em pauta no momento. Segurança de máquinas e equipamentos, NR12, NR15, atividades em operações insalubres, ergonomia 17, para a gente uma grande importância, NR18, falando da saúde e segurança do trabalhador na construção civil, e a NR20, com inflamáveis e combustíveis, produtos químicos. Diante dessa modernização toda, a gente se viu na necessidade de atualizar o nosso manual. Então, essa hoje é a nossa capa. Ao final, a gente vai disponibilizar o QR Code. Ele não conseguiu ficar pronto fisicamente, por muito pouco, mas a gente está com o QR Code, vocês podem baixá-los assim que acabar. Tá? Primeiro ponto que a gente mudou no nosso manual. Não tem mais escrito PPRA, hoje é PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Não existe mais FISC, mudou. Ainda muitos falam FISC, mas hoje é Ficha de Dados de Segurança. E GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Outras siglas, elas continuam a mesma. Então, a gente só atualizou, vocês vão ver o que está aí em negrito, foi o que foi atualizado no nosso manual. Procedimentos de segurança. Eu poderia listar aqui vários que a gente atualizou, mas para quê? Então, boto aqui um exemplo do procedimento de segurança que a gente mudou, que é verificar o programa de gerenciamento de risco. Hoje, o PGR, ele tem ali tudo o que você precisa de diretriz para a sua obra. Ele é atualizado anualmente. Então, ali a gente encontra o que a gente precisa. Tá? Então, no procedimento de segurança do manual, vocês vão ver atualizações. Alguns continuaram os mesmos procedimentos, mas muitos tiveram alterações. Proteção coletiva é outro assunto que a gente tem que levar em consideração. O Felipe e a Thaís apresentaram agora uma obra. Antes, ele começou bem no início falando, e como é que ficou o pessoal, né? Como é que vai ficar a minha equipe? Lá, quando ele fala, porque eu montei um barracão, porque eu tinha que ter um acesso, ali já entra como proteção coletiva. EPI. O EPI, a gente faz primeiro a proteção coletiva. O EPI é o último da nossa linha a ser utilizado. Então, a gente também, mas nas nossas obras precisa
de utilização de EPI. A gente precisa conscientizar o nosso funcionário que ele tem que estar com capacete, que ele tem que estar com óculos, ele tem que estar com protetor auricular e muitas vezes abafador. Não é só o protetor em plug, porque não vai adiantar, ele tem que estar com abafador. Ele tem que estar com a bota utilizando de maneira correta. E lembrar, gente, um EPI sem o CA, ele não é válido. Ficha de verificação de segurança, mais conhecido como checklist. A gente também atualizou os checklists. A gente botou um checklist mais prático, mais objetivo. Porque se você ficar com um checklist muito grande, você não faz ele todos os dias. O checklist tem que ser uma coisa dinâmica e rápida de ser feita. E criamos anexos, né? Alguns anexos já existiam, mas a gente foi só aprimorando eles. Primeiro, a sinalização. A sinalização ela é fundamental dentro de uma obra. Primeiro, porque ele vai prevenir um acidente. Segundo, ela vai te orientar. Quando você vê uma placa de saída, você sabe que se você precisar de uma emergência, você vai sair por ali. Se você vê uma placa de perigo, você sabe que ali você não pode entrar. No caso deles, eles fizeram uma obra dentro de um condomínio. Condomínio, você tem as pessoas circulando. Se você não tiver uma obra bem sinalizada, você pode ter acidente no horário que você não está na obra. Então, você está ali. Se você está informando que não pode ter um acesso, está ali, na sinalização. Então, a gente tem o intuito de orientar os nossos funcionários, eles visualmente, eles entendem isso, e é uma cultura. Então, a sinalização a gente tem que entender como cultura. Tá? Muitas vezes as pessoas dizem, por que eu vou sinalizar? Não precisa. Sinalizem, é importante. A PET, a permissão de trabalho, né? Todo trabalho deveria começar com a PET. Porque ela vai garantir a segurança e ela vai mostrar ao funcionário o risco que ele tem ali. Então, é mais um ponto que a gente deve se tratar e continuar. A mesma coisa, a ficha de EPI. Você entrega o EPI para o seu funcionário e ele assina, você está se prevenindo legalmente. Mas você também está controlando o uso do EPI dele. E quando você entrega a ficha, ele assina, ele tem responsabilidade pelo aquele equipamento. Você pode ter que trocar. Estragou e tal. Mas ele não pode pegar o capacete e usar o capacete como balde. Porque ele leu ali que a responsabilidade é dele, que o capacete é um equipamento pessoal, não é balde. A OS são as ordens de serviço, né? A gente vai formalizar todo o trabalho e a situação que está sendo executada ali. O registro de treinamento também consta no nosso manual. Ele está ali para a gente comprovar que o funcionário foi treinado. E a gente tem vários treinamentos dentro da impermeabilização, né? Durante a execução. A gente precisa de um espaço confinado, tem que ter o treinamento. Trabalho em altura, tem que ter treinamento. Para ele começar a obra, ele tem que ter um treinamento. Isso tudo tem que ser formalizado. E agora, uma parte nova do manual é um grande resumo das NRs que a gente utiliza dentro do nosso dia a dia. Começando pela NR1, depois tratando de embargo e interdições. Muitas vezes há uma dificuldade de entendimento do que é um embargo, do que é uma interdição. Então, hoje a gente traz um pequeno resumo no nosso manual. A gente fala também, né, do SESMIT, da CIPA, dos equipamentos de proteção individual e coletiva, do PCMSO, das Constituições da Segurança e Saúde do Trabalhador na Constituição Civil, e NR 33 e 35, que é espaço confinado e trabalho em altura. E aqui, só para a gente deixar alguns lembretes, o simples fornecimento de EPI, ele não te garante a proteção. Se você usar o EPI de maneira errada, você pode se prejudicar. Então, por isso tem que ter o treinamento, por isso que tem que ter a ficha de entrega. Tá? E aqui, gente, o PPRA, ele deixou de existir, sim. Mas a NR9, ela não sumiu, ela não foi extinta. Quando a gente vai lá no PGR, e fala que temos um agente físico, um agente químico, um agente biológico, a gente vem para cá, para a NR9. A NR9 ela tem vários anexos falando
dos seus riscos. Então, eu já ouvi algumas pessoas falarem que a NR9 foi extinta. Não, não foi não. Ela continua em vigor, ela só mudou. E o espaço confinado, né? A gente trabalha aqui, quem nunca pegou um reservatório e teve que impermeabilizar ele? Então, é uma área que ela não é projetada para ocupação humana, ela possui acesso limitado, ela possui uma ventilação limitada. E antes da gente entrar, a gente precisa ter estes cuidados, fazer a inspeção prévia. Muitas vezes a gente vai fazer vistoria, e a gente vai fazer vistoria no espaço confinado. Ah, mas é só uma vistoria. Não, não é só uma vistoria. Você está passando pelos mesmos riscos que quando seu funcionário for executar a obra. Então, mesmo quando for uma vistoria, faça a inspeção. Eu digo isso porque eu mesma já fiz inspeção sem vistoriar. Eu já fiz vistoria, desculpa, sem fazer inspeção. Eu já errei. E eu garanto que todos aqui já erraram também. Estou vendo aqui duas rindo, que fazem exatamente isso. Então, tenham sempre um equipamento de comunicação. Se for fazer qualquer trabalho, tem que deixar uma pessoa do lado de fora, um vigia, e entrar pelo menos 2 pessoas. Sinalizar a área, ter uma ventilação. E aqui o trabalho em altura, né? Não esqueçam de capacitar inicialmente e periodicamente. Temos várias normas, temos vários riscos em trabalho em altura. Trabalho em altura, se você sempre faça uma anamnésia dos seus funcionários antes de executar. Porque a gente nunca sabe como é que foi a noite dele. Às vezes ele não está apto a trabalhar em altura pela situação que ele passou. Então, conversa com ele, veja primeiro se ele está apto, se ele está se sentindo bem para subir. Porque um dia ele pode não estar, e aí pode acontecer um acidente. Trabalho em altura, o trabalhador capacitado, a avaliação do estado de saúde dele, a anuência formal da empresa, e aí sim o trabalho em altura está autorizado a acontecer. E atenção, todo trabalho em altura deve ser procedido de uma análise de riscos. É isso que vocês... Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui à disposição. Peço para que façam o download e em breve teremos o manual em mãos. E qualquer coisa, estou à disposição.